Oi, hoje é a resenha do conto Diarreia, escrito por Rubem Fonseca, da sua coletânea Carne Crua, aqui dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Eu acreditava que sofria de diarreia crônica. O médico que consultei me deu um remédio, prescreveu uma dieta e disse que meus sintomas poderiam persistir no máximo por 3 a 4 semanas. Assim começa Diarreia, escrito por Rubem Fonseca, que conta a história, provavelmente, de um homem. A gente pode até pensar que seja uma mulher, mas vamos considerar que é um homem, o personagem aqui principal. A gente não fica sabendo o nome dessa pessoa durante toda a narrativa. Na verdade, a única coisa fixa que temos aqui é que, sim, este homem está com esse grande problema de uma diarreia, como ele diz, crônica. Parece que vai piorando cada vez mais, por mais que ele consulte médico. Aliás, na verdade, há uma coisa muito repetitiva aqui nesse texto do Rubem Fonseca, pois literalmente este homem com o problema vai a um médico, o médico acaba tentando definir exatamente o que ele tem, prescreve algum medicamento e no fundo, não resolve. Então isso se repete uma, duas, três, 4 vezes em toda essa história por aqui. E sim, é tanta repetição que você pode considerar que talvez o texto esteja até enrolando a gente. Pois é. É daqueles contos de tiro único, digamos assim, né? Ele só tem uma ideia fixa na cabeça e fica repetindo durante o tempo todo. Não sai disso. Sim, pode chatear muitos leitores e eu já vou confessando logo de cara que quando eu cheguei ao fim do texto eu falei: só isso, Rubem Fonseca, você não tinha mais nada a oferecer pra gente? Na verdade, ele colocou à mesa muito do que a gente está conhecendo aqui nessa coletânea Carne Crua. Alguns padrões que a gente já conhece desde o primeiro texto vão se repetindo a cada nova semana e mais uma vez temos aqui em Diarreia as mesmíssimas coisas e realmente já está começando a dar um pouco de fastio de ficar vendo esses textos que, vamos combinar, não são lá muito inspirados desse grande escritor brasileiro. Dá para considerar que esses textos super curtos, na verdade, podiam ser apenas boas ideias para textos um pouco mais desenvolvidos, mas que talvez o Rubem Fonseca não teve tempo durante toda a sua carreira de desenvolver. Vamos dizer assim que vários dos textos aqui presentes foram de anos passados. Ele teve uma ideia aqui, interessante, deixou eu fazer alguns apontamentos e esqueceu numa gaveta. Depois passaram-se anos e ele resolveu fazer um pequeno apanhado de todas as ideias que ele tinha ali meio que guardadas, arquivadas e meio que tentou dar uma solução bem rápida. Sempre vale lembrar que este livro aqui do escritor foi o último que ele escreveu. Vamos combinar também que talvez ele tenha terminado de uma maneira um pouquinho fraca toda a grande carreira que ele construiu ao longo de décadas e décadas, porque realmente esses contos aqui você termina muitos deles e fala: caramba, é muita coisa pouca apresentada pra gente, não tem nenhum desenvolvimento. Bom, mas vamos falar então um pouco das coisas repetitivas que também aparecem por aqui. Desde o primeiro conto aqui em Carne Crua, ele tem essa constância. Bom, se bem que isso a gente pode encontrar também em outros livros, em outros contos muito mais antigos, um estilo do Rubens, que é exatamente escrever, na verdade, descrever um assunto bem meticulosamente. Parece que ele está pegando uma enciclopédia, abrindo justamente naquele verbete e ler exatamente o que está escrito por lá. Ou, digamos assim, no nosso mundo moderno, né, ele acessou a internet, também fez uma rápida pesquisa no Google e tem lá o seu resultado. Ele meio que copia e coloca no corpo do conto. É exatamente isso. Aliás, aqui tem uma certa diferença, não é só o narrador que faz isso pra gente. Na verdade, são os médicos que oferecem esse texto sério, digamos assim, oficial a respeito do assunto da vez. Que no caso aqui também é bem específico, né? A tal da diarreia. Ou seja, fica aquela coisa do texto um pouco meio moroso, sisudo, sério demais. É uma coisa muito fria, para falar a verdade. A gente até costuma, né, nos contos, como sempre, uma visão artística do artista, ele sempre faz talvez uma comparação, uma certa viagem na maionese a respeito daquele assunto específico que ele quer discutir naquele específico conto que ele está escrevendo. Mas não, aqui
ou em vários outros contos, o Rubem Fonseca, literalmente, ele parte para uma coisa muito técnica, sem muita emoção nenhuma, para falar a verdade. Algo totalmente frio, mesmo que dá até sono, para falar a verdade, se você não estiver muito bem inspirado e já estando na hora de dormir. Talvez seja o meu caso aqui, mas não, dá para confessar assim que quando terminei de fazer a leitura aqui, não importava o sono que eu tivesse, realmente o texto é muito fraquinho. Claro, num certo momento a gente pode perceber que esse texto aqui tem lá a sua graça. É engraçado se a gente combinar que esse personagem aqui, como ele está tão pouco cheio de caracterizações, realmente é quase um modelo de personagem e a gente não tem então nenhuma afinidade com ele. A gente pode, no mínimo, talvez, começar a rir um pouquinho dessa situação complicada que ele se encontra. Claro, todo mundo já passou por essa experiência de ter diarreia e ficar nessa situação que você quer se livrar desse grande incômodo, mas fazer o que, né? Talvez seja a única reação possível de um leitor para com esse personagem, tentar se divertir um pouquinho. Mas também a gente pode perceber aí uma certa repetição também, porque do mesmo jeito que ele passa por vários médicos e todos os médicos consultam enciclopédias e ao final ele, o paciente, fica com a sensação que ele está sendo mal examinado, ou seja, que no fundo, aquele profissional ali de saúde não entende exatamente direito sobre aquele assunto específico da diarreia, mas também no fundo que ele não entende nada de medicina, ou seja, é quase um médico que não consegue medicar. Sim, essa é uma situação que o protagonista passa pelo primeiro médico, depois pelo segundo, pelo terceiro, e enfim, quando ele chega no quarto, é que ele pode considerar que, talvez esse cara aqui seja um pouquinho melhor do que os outros. E eu posso até dar um spoiler, porque essa história é tão fraca que não tem o que de esconder segredos para vocês. Ele chama todos os outros médicos anteriores de imbecis. Pois é, eles são pessoas despreparadas para medicar qualquer enfermo sobre qualquer doença que ele possa ter. Mas, quando ele chega no último, que talvez eu até pudesse fazer um mistério de qual é o médico final, mas eu vou logo dizer, é um médico homeopata. Pois é, a grande diferença dos outros anteriores é que esse está com os pés fincados na homeopatia. E aí, o personagem aqui, ele acaba confiando neste médico, quando na verdade acontece o contrário. Muita gente não acredita muito na homeopatia, né? Quase uma medicina um pouco mais não tão exata, talvez, não sei definir exatamente o preconceito que existe um pouco com a homeopatia. E claro, há uma solução final assim para o problema específico aqui desse protagonista que não consegue parar de evitar a diarreia crônica que o perturba constantemente. Sim, há uma solução ao final. E a solução tem a ver, claro, com os princípios da homeopatia. Ou seja, na verdade, não é um remédio específico, mas o conceito homeopata é que funciona para esse protagonista aqui dessa história. Traduzindo o que eu quero dizer, né? O princípio da homeopatia é exatamente fazer com que o corpo sinta especificamente as dores que ele possa sentir sobre uma determinada doença. Bom, traduzindo em miúdos, né? Se o cidadão aqui está sofrendo de diarreia, então taca mais diarreia no corpo. Pois é, literalmente ele começa a consumir alimentos que provocam mais ainda a diarreia e depois de um certo tempo ele acaba ficando curado. Bom, e aí ele fica bom e o texto acaba. Não tem mais nada, realmente é só isso. Por isso que eu digo que esse texto ele fica enrolando, enrolando e depois tem um desfecho para lá de fraquíssimo. Realmente não dá para dizer que, como leitor, a gente acabou se divertindo. No máximo, naquela questão de você poder considerar um pouco engraçada essa fase sofrida do personagem. Mas também, realmente, é muito pouco. E vamos relembrar também uma coisa que eu disse a respeito de outros contos aqui, que eu considerei também fraco. No fundo, naquele tal respeito para com o escritor super importante da nossa literatura, às vezes a gente tem a tendência de até sentir durante o decorrer da leitura que aquilo que a gente está lendo é fraco. Mas a gente chega ao final e, poxa, é Rubem Fonseca. Não posso, entre aspas, dizer que isso aqui é ruim.
Não, apenas eu que não compreendi direito o que ele queria dizer. Então, em alguns textos, a gente consegue, né? Vamos dar uma cutucada aqui, dar uma olhada nessas entrelinhas e achar alguma coisa interessante que a gente possa dizer ao final, como um todo da obra lida. Não, essa obra tem o seu valor. Consegui achar um ponto interessante. Salvei, pelo menos, esse conto. Mas esse daqui realmente não dá para dizer que a gente consegue extrair algo de interessante. O que pode ser disso tudo aqui? Ele dizia sempre, o tempo todo, né, que os médicos eram imbecis, que eles não conseguiriam tratar a sua doença. No final das contas, ele acaba acreditando no médico homeopata, que a gente pode considerar que talvez seja uma medicina um pouco, talvez, uma categoria abaixo da outra mais tradicional. Me esqueci qual é o contrário da homeopatia, que é a medicina mais conhecida. Enfim, mas será que ele pode considerar como um subtexto ali que este personagem, então, aí sim, ele está sendo igual aos médicos que ele passou? Ou seja, ele está se comportando também como um imbecil? Será que era essa a sacada desse texto? Pode ser que sim, pode ser que não. Ou talvez pior ainda, será que a gente, quando tenta dizer que um texto é fraquíssimo, de um escritor famoso, e a gente tenta dar valor assim forçadamente, talvez nesse ponto nós, leitores, estejamos sendo imbecis? Pode ser que sim, pode ser que não. Na verdade, nos dois casos, estamos tentando valorizar algo que não tem lá muito valor. Não tem o que dizer a respeito desse texto. Claro, você pode ler esse conto e achar divertido no mínimo, mas dizer que ele é interessante, que você vai lembrar para toda a vida, não dá, né? Porque realmente é um belo de um texto furado. Desculpa aí, Rubão, mas para Diarreia, escrito por Rubem Fonseca, eu atribuo apenas 1,5 asterisco. Pois é, eu só não dei realmente quase a nota mínima possível, porque realmente eu acho que no fundo ele me divertiu um tiquinho. Acho que eu ri um pouco de uma frase dita pelo personagem. Achei um pouquinho engraçado. Mas se eu tivesse passado todo o texto assim, completamente sério, esperando que acontecesse algo mais interessante, com certeza eu daria ou quem sabe até menos do que isso. Bom, mas em termos de decepção, com certeza amanhã não será o caso, porque vamos para clássicos do conto russo, com mais uma pequena história, aliás, talvez um pouco mais longa, de Fyodor Dostoiévski, o grande inquisidor. Bom, só o título já mostra que talvez teremos uma história interessante, no mínimo. Com certeza não vou me decepcionar, mas a gente confere isso amanhã. E enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E tchau!